acabou o recreio, acabou o recreio, hora da aula. Vamos lá, minha gente. Bem-vindos, bem-vindas. Olha a aula. Começou a aula agora, hein? Vai começar a aula, acabou o recreio. Eu vou ler um trecho aqui de um livro de Bert Hellinger, criador da constelação medial, para a gente refletir. O nome do livro é Pensamentos sobre Deus, tá? O novo dia. O novo dia chega após o velho. Contudo, o novo, somente quando o velho pode ficar para trás, com toda a sua felicidade e alegria, trabalho e sofrimento. Somente o novo dia nos leva adiante e traz nova felicidade, novo trabalho, novas conquistas. Somente o novo dia pede a nossa total dedicação. Pode nos preencher. Recordações da felicidade anterior não trazem novas satisfações. A felicidade quer seguir adiante. Contudo, recordações da infelicidade e do sofrimento passado podem ser reativadas. Essas recordações deterioram um novo dia, transformando esse dia num velho dia e não deixando o novo emergir e se desenvolver. Fazem do novo dia um malogro. Portanto, o novo dia é novo só quando o velho pode ficar no passado. Somente dessa forma brilha com suas novas possibilidades, transformando-se num dia pleno. O que acontece quando olhamos já hoje para o próximo dia, que só chega amanhã? Aqui também perdemos o nosso presente. Transpondo para a nossa vida como um todo, isso significa: quem vive no passado, tanto no seu próprio passado, quanto no passado de sua família ou de seu povo, tem pouco acesso à sua vida presente. O tempo presente fica perdido, como se já fosse passado e mais vazio do que cheio. O novo exige que liberemos o velho. Existe uma semelhança em relação ao futuro. Talvez sacrifiquemos a felicidade que está a nossos pés, o que está próximo e possível, pelos sonhos futuros. Algumas vezes não apenas nossa própria felicidade, como também a felicidade dos outros. E onde vive o ser humano religioso? Muitas pessoas religiosas vivem no passado, por exemplo, em uma tradição que já está há muito tempo embotada, e repetem hoje os rituais vazios do passado. No entanto, a maioria das pessoas religiosas vive no futuro, na esperança de uma vida melhor, mais feliz. E contudo, para Deus, não pode haver nenhum acréscimo, nenhum ganho, nenhuma perda. Em Deus, tudo que para nós permanece no passado e futuro é pura presença realizada. Portanto, a religião seria estar devotado ao presente, ao novo dia. É muito interessante esse trecho do livro de Bert Hellinger, porque a gente tem, desde segunda-feira, quando a gente começou o nosso madrugadão, a gente tem falado de como é importante a gente começar a liberar dores, traumas, sofrimentos, abandonos, traições, rejeições do passado. Ei, minha filha, não, uma borboletinha, ó, pousando bem no meio da câmara. Só para lembrar que a gente está num momento de vida de quê? De transmutação. Por isso que ela pousou aí, só para lembrar a gente, né? Então a gente precisa, para realizar essa transmutação, a gente precisa estar o quê? No nosso casulo. A gente precisa estar em casa. E estando em casa, a gente está o quê? Se transformando, a gente está se fortalecendo. Então a gente está aqui no nosso madrugadão todos os dias trazendo essa informação para vocês e para que a gente cada vez mais forme esse movimento de estar recebendo a vida, liberando espaço na gente, dentro da gente, no nosso interior, desses sofrimentos, dessas mágoas, desses traumas, deixando eles no passado para honrar a vida que a gente recebeu dos nossos ancestrais e levando algo novo para o nosso futuro. E como é que a gente faz esse novo funcionar?
estando no presente. Então, o que é que tem de bom agora? O que é que está acontecendo de bom agora na vida da gente? Hoje eu estava aprendendo a fazer moonwalk com Michael Jackson. Estava rodopiando, eu já consegui dar 2 voltas. Passei um tempão treinando, dançando e suei pra caramba. Estou me sentindo ótima. Então, o que é que a gente tem agora de bom? O que é que está acontecendo agora de bom? Então, vamos sempre estar puxando. Eu aqui, meu trabalho aqui com vocês é estar puxando para esse momento, porque quando a gente chega nesse momento, no que está acontecendo agora com a gente, dentro da gente, no nosso corpo, de dentro para fora, a gente consegue se manter centrada, a gente consegue manter a calma e a tranquilidade, a gente consegue aí uma imunidade emocional. Porque se eu ficar triste, se eu ficar com muito medo, eu não vou conseguir caminhar nesses dias dentro de casa, eu não vou conseguir fortalecer o meu casulo para quando finalmente tudo isso terminar, eu poder sair como uma bela borboleta, voando, né, fazer novos voos. Ela apareceu de novo aqui. Se vocês ficarem vindo negócio, é a borboletinha. Maravilhosa. Então, minha gente, vamos aprender a fazer essa caminhada de uma forma serena. Eu estava vendo agora com meus filhos o filme Divertidamente. E é interessantíssimo a gente perceber que a gente vai oscilar nesses dias. Por isso que a gente está aqui, por isso que tem muitas pessoas aí trabalhando o emocional, entregando informações para a gente encontrar esse equilíbrio. E a minha proposta é que realmente a gente permita que essas emoções invadam a gente. A gente quer bloquear, né? E o filme Divertidamente, era o filme que eu estava vendo com meus filhos, ele fala isso maravilhosamente bem. O tempo todo a alegria queria bloquear o sentimento da tristeza. E a tristeza lá eu atrapalho todo mundo, eu sou uma inútil. E na verdade, quando foi reconhecida a importância da tristeza, a tristeza e a alegria conseguiram se unir e a menina criou ali uma imunidade emocional e deu tudo certo, vamos dizer assim, tudo começou a funcionar de uma forma melhor. Então, é isso que a gente quer propor aqui, a gente olhar para as nossas emoções. E quando a gente olha para as nossas emoções, a gente está olhando para quem? A gente está olhando para a vida, e a vida ela veio através do nosso pai e da nossa mãe e de ninguém mais. Esse fato é imutável. Esse fato é imutável. Nós viemos do nosso pai e da nossa mãe. E por mais que a gente acredite que, ok, eu honro meu pai e minha mãe, eu recebo meu pai e minha mãe na minha vida, só que se você tem certos sintomas na sua vida, por exemplo, sua vida está paralisada, você está com muito medo do que está acontecendo, ou você não está confiando no que vai acontecer, você está com medo de ficar sem dinheiro, está com medo de adoecer, são vários os medos, né, que muita gente tem, cada uma de um jeito diferente. Se isso está acontecendo agora, isso significa que tem algo aí que precisa ser visto no seu sistema familiar. Enquanto a gente não olhar para o que está acontecendo inconscientemente, para olhar para o que a gente trouxe do nosso sistema familiar, a gente vai continuar com esse medo e não vai ser coronavírus, pode ser uma outra coisa, né? O coronavírus veio de uma forma muito global para a gente, mas cada pessoa tem levado dia a dia, dia após dia, algum medo, algum pânico, uma falta total de confiança no processo da vida. Então a gente está aqui dia após dia, hoje a gente está no 6º dia e eu garanto para vocês que daqui para o 40º dia, a gente vai ter uma abertura de percepção gigantesca. Sobre o tema de hoje, que é receber a mãe, receber da mãe. Ontem a gente fez uma meditação para receber do pai. Enquanto a gente não aprende a liberar espaço dentro da gente, a gente não aprende a receber. E se a gente não recebe, a gente não tem nada para dar. Só tem medo, pânico, desespero, histeria para dar. Percebem isso, gente? Então vamos fazer a oração de Hellinger, que já já a gente vai falar de como receber da mãe, certo? A gente pode, enquanto eu falo, vocês podem repetir mentalmente ou em voz alta. Eu sei que essa oração, ela dá uma tranquilizada, é muito maravilhosa. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva,
às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas as histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiem o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. A gente já falou aqui no nosso madrugadão sobre o fato que a gente precisa abrir espaço sobre traumas, abusos, sofrimentos, mágoas, dores que não são nossas, que a gente tem levado no decorrer da nossa vida e de repente a gente pegou isso quando a gente tinha entre 0 a 7 anos. Principalmente quem tem mãe com características narcisistas, ou seja, aquela mãe que durante sua infância olhava para você e dizia que você não servia para nada, ou dizia que você não tinha nem o direito de falar, ou de se expressar, ou de ser quem você era, o direito de escolher, por exemplo, uma comida que você queria comer. Então, a gente absorveu isso e a gente foi compreendendo no decorrer do nosso processo que quando a gente absorveu, a gente deixou de olhar para a vida. Por quê? Porque a gente começou a se sentir insegura diante da vida. Começou a se sentir, a se perceber com medo diante da vida. E começou a ficar paralisada na vida, porque a gente foi estruturada dessa forma durante a nossa infância. E quando a gente tomou essa consciência, que a gente recebeu essa estrutura durante a nossa infância, em que muitas vezes o pai estava oculto, estava excluído, porque a gente passava mais tempo com a nossa mãe, o que é que aconteceu? A gente começou a esvaziar isso. Porque a partir do momento que a gente olha para todo esse sofrimento, toda essa dor, tudo isso que está acontecendo, isso que está acontecendo repetidamente aqui, inconscientemente, porque a gente está trazendo desde lá da nossa infância, a gente não consegue andar na vida, a gente fica paralisada. Então, quando eu torno isso consciente, olho para aquilo que aconteceu, eu consigo transmutar isso. Eu consigo deixar aquilo lá no passado, onde isso aconteceu, e isso esvazia algo dentro de mim. E muita gente me fala que a sensação é de leveza, de paz. Muita gente boceja muito quando está liberando essa energia, essas coisas que aconteceram lá atrás, que vão se acumulando na gente. Muita gente fala exatamente desse alívio, realmente respira de uma forma mais funda, respira de uma forma mais profunda. E depois que se abre esse espaço, é que é possível receber do pai e da mãe a vida na sua totalidade. E quando a gente fala de receber, a gente tem alguns sintomas. Por exemplo, de eu acordar pela manhã e perceber a grandeza que é eu acordar pela manhã, o privilégio que é acordar pela manhã, o presente que é eu acordar pela manhã, poder olhar para esse céu azul, poder sentir o conforto da minha cama, do meu colchão, do lençol, poder ir lá direto no WhatsApp, porque eu sei, né? 99% das pessoas acordam de manhã e vão direto lá e vão ver as notificações. E isso tudo é um prazer de estar aqui. E quando a gente não recebeu a vida do nosso pai e da nossa mãe, a gente acorda já de mau humor. Acorda já, ai meu Deus, será que hoje eu vou poder sair de casa? Acorda com uma série de questionamentos. E
quando a gente está em casa agora nesse período, é uma oportunidade única, única em muitos anos, de a gente finalmente olhar para isso. Como é que eu estou recebendo a minha vida? Como é que eu estou levando a minha vida para frente? Eu estou no piloto automático? Eu estou igual um robô? E agora, como é que eu vou lidar com essas emoções que estão chegando, como a solidão, como a saudade, como o arrependimento, né? Porque muita gente tá aí ficando num momento de silêncio, vamos dizer assim, e nesse silêncio precisa entrar num diálogo interno, precisa se ouvir, precisa começar a se perceber. Então, vão surgir muitas coisas, vão surgir muitas emoções. Você quer ficar de joelhos, você quer rezar, reze. Só que antes disso, fique de joelhos para o seu pai e para sua mãe, para você receber essa vida que veio através deles. Quando você recebe a vida na totalidade do seu pai e da sua mãe, o que é que acontece? Você se conecta a algo sagrado e divino. E assim você consegue realmente ter suas orações atendidas por Deus. Porque Deus, Ele criou todos nós, né? Criou nosso pai e nossa mãe. Então, reflitam sobre isso e falem aqui para mim nos comentários se isso faz sentido para vocês. Então, quando a gente não tem essa abertura para receber a vida que veio através da nossa mãe, a gente não consegue realmente ver o brilho na vida. E a gente entra realmente numa tristeza, como nesse filme Divertidamente, né? Ela começou a parar de ver o brilho, porque ela estava longe de casa, ela teve que se mudar, e ela perdeu o brilho da vida. E aí ela começou a deixar de, aos poucos, ver o pai e a mãe dela, ela começou a afastar o pai e a mãe dela. E a gente fez isso também em algum momento. Se a sua vida está paralisada, se você está paralisado com essa situação que está acontecendo, é um chamado para você olhar para isso, é um chamado para você voltar a caminhar no processo da vida, no fluxo da vida. Quanto mais pessoas tomarem essa consciência, quanto mais rápido as pessoas tomarem essa consciência, vocês vão perceber que mais rápido vai ser a solução disso que está acontecendo no mundo inteiro. Porque não é uma exclusividade minha nem sua a gente não ter recebido o nosso pai e a nossa mãe, porque simplesmente a gente foi treinada, programada por instituições, pelo sistema. E num grupo de constelação medial realizado uma vez, isso ficou muito claro. O pai e a mãe não tinham acesso ao próprio filho, porque alguém veio para cuidar desse filho, né, para educar esse filho, e esse pai e essa mãe se sentiam incapazes de cuidar dos próprios filhos, ou seja, eles cediam os filhos para uma instituição cuidar deles, por se sentirem incapazes de cuidar dos próprios filhos. Então, nessa constelação que foi feita em Uberaba, essa criança estava com muita raiva do pai e da mãe. E pelo fato dela estar com raiva do pai e da mãe, porque o pai e a mãe renunciaram de cuidar dela, de estar com ela, de dar amor para ela, essa criança estava apontando o dedo para o pai e da mãe. Como é que vocês puderam fazer isso comigo? Porque vocês me tiveram, era melhor que vocês não tivessem, era melhor que eu não tivesse nascido. Se era para vocês terem me feito desse jeito, se foi para eu nascer para viver desse jeito, longe de vocês, sem o carinho, o afeto, o amor de vocês, não era nem para ter nascido, porque que vocês foram me ter? Então existia essa cobrança muito grande das crianças, e isso é algo muito global, é uma pandemia global, o fato das crianças apontarem para o pai e para a mãe fazendo essa cobrança. E quando eu digo fazendo essa cobrança, vamos dizer, você nem tem mais o seu pai e sua mãe biológicos vivos com você. Você está cobrando de quem? Do mundo, das pessoas que você encontra. Cada pessoa que você encontra no seu mundo é um reflexo do seu pai e da sua mãe, basicamente, e às vezes também de algum irmão ou irmã, mas basicamente é do seu pai e da sua mãe. Então, o princípio de tudo, a origem, é o pai e a mãe. Minha gente, vocês estão lembrando de beber água? Lembrem de beber água. Teve um médico que recomendou tomar água de 15 minutos, dar uma molhadinha assim nos lábios. Veio um assunto essa semana em relação à mãe sobre maldição familiar em relação à mãe. E com isso eu trago um exemplo para vocês de um cliente que eu atendi certa vez, que o bisavô dele foi dono de um grande banco. Foi um banco que antecedeu o Banco do Brasil, né? Então foi
um banco que atendia os brasileiros, antes do Banco do Brasil. Eu não lembro o nome do banco. É porque depois que esse banco... o Banco do Brasil só pôde existir por causa desse banco anterior ter quebrado. Quem souber aí o nome, pode colocar aqui. E esse bisavô dele quebrou, né, por causa de acordos políticos. Ele foi meio que enganado, só quem sabe isso é quem é da família, porque acompanhou, ele terminou falecendo muito em seguida que teve essa quebradeira. O filho dele chegou a também ter dinheiro, né? No caso, o avô desse meu cliente chegou a ter dinheiro, mas como ele já estava no emaranhamento da geração anterior, ele faleceu cedo, infartou. E desde então, as gerações seguintes não conseguiu mais ter prosperidade nem abundância. E esse meu cliente outro dia falou que foi lá no Facebook, tinha uma notícia antiga do jornal da época, né, desse bisavô, falando sobre a quebradeira. A posição ali do jornal era como se ele tivesse sido o responsável, o único responsável pela quebradeira. Então ele deixou muitas pessoas na mão, né, de acordo com a notícia do jornal, tá? Pessoas que tinham todo o dinheiro investido ali no banco, elas ficaram sem nada. Naquela época houve muito suicídio, porque esses investidores ficaram com a mão na frente e outra atrás, tipo a quebra de 1929, vamos dizer assim. E nessa postagem do jornal no Facebook, que foi recente, foi esse ano de 2020, no começo desse ano de 2020, as pessoas, os descendentes daqueles que foram prejudicados, ou seja, daqueles que o dinheiro não viu-se mais o dinheiro por causa da quebradeira que deu naquele banco, os descendentes, ou seja, os netos e bisnetos daquelas pessoas que perderam dinheiro lá atrás, escreveram lá nos comentários dizendo coisas assim, que agiota, que safado, que canalha. Esse cara aí, por causa desse cara aí, minha família, meu pai se matou, por causa desse cara aí. Então, percebem que é algo que vem de geração após geração e esse fluxo fica interrompido, você deixa de receber prosperidade, saúde, amor, afeto. E o que mais que a gente precisa nessa vida? Tudo que a gente precisa na vida, a gente deixa de receber porque houve um fluxo quebrado. Então, realmente não depende de algo que eu possa fazer sozinha. Eu preciso desse suporte dos meus ancestrais. Nós estamos dentro de um sistema e não tem como correr, não tem como eu me achar uma pessoa melhor do que você, não tem como você se achar melhor do que eu. Esse é o momento da gente olhar de igual para igual. Não tem como essas pessoas que colocaram lá na postagem do jornal sobre a quebra do banco lá atrás, ficarem agredindo ainda essa pessoa, colocar tudo em cima dele. Ninguém sabe o que foi que aconteceu com a família dele. Se tivessem uma ideia, se tivessem uma visão mais ampla, se tivessem uma ideia do que aconteceu com a família dele por causa dessa energia que foi transmitida de geração após geração, as dores e sofrimentos que a gente deu uma limpada, parar de contar historinhas que a gente ouviu de um dos lados. E isso vai abrir, vai escancarar portas para a prosperidade, para a saúde, para o amor, para a abundância, para o que a gente quer, precisa e merece para a nossa vida. Eu fiquei parada porque eu quero, ainda é coisa do ego. Só que a gente tem uma gana, às vezes, que vem lá de dentro e é um querer muito forte. E esse querer muito forte vem lá de dentro da nossa alma, é uma compensação que a gente quer dar, que é algo que impulsiona a gente para a vida, do nosso sistema familiar. Quando eu falo eu quero, eu preciso, eu mereço, é disso que eu estou falando. Não um querer assim, eu quero ter R$1 milhão na minha conta só para provar para o fulano lá que eu posso, que eu sou demais. Percebem a diferença? Então, eu falei dessa história desse meu cliente para falar do quê? Sobre a maldição. Que a maldição vem de geração após geração. E se eu estou aqui, se eu tenho isso aqui, se o meu corpo emocional, vamos dizer assim, inconsciente, tem esse espaço aqui, ele está todo preenchido por essa energia da maldição. E muitas vezes quem coloca uma maldição é uma mulher, porque a mulher ela tem essa energia impulsiva, emocional, ela fica com raiva, ela quer logo a revanche. E o homem ele tem uma energia mais racional. Ele vai ali calculando mais como é que ele vai fazer a vingança, como é que ele tal, e ele termina indo para um outro caminho e não lança uma maldição, vamos dizer assim. São raras as exceções. Mas a maldição de uma mulher tem um poder que ultrapassa realmente geração após geração, e após geração
vai se preenchendo totalmente aí o nosso campo quântico de informação que vem da nossa família, é essa informação de maldição. E aí a gente não consegue ter um espaço, não consegue abrir um espaço para que a gente finalmente receba a vida que vem através da nossa mãe. Então eu quero fazer um exercício agora com vocês, para a gente olhar um pouco mais para isso, porque me veio muito forte hoje ainda essa questão da maldição. Ontem eu já saí do ao vivo, do nosso madrugadão em ressonância, com essa parte sim que precisa ser vista em relação ao nosso lado materno. E hoje já cheguei aqui realmente para a gente olhar um pouco mais para isso, ok? Então a gente vai respirar profundamente, encontrando o nosso centro. E vocês podem olhar nos meus olhos ou fechar os olhos, como for melhor para vocês. Então, inspira pelo nariz. Expira pela boca, encontrando o centro. E eu vou pedir que não tenha expectativa. Que quando você expirar pela boca, você vai colocar para fora qualquer expectativa. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. E permita que venha a sua imagem mental a mulher responsável por essa maldição. E você possivelmente, provavelmente não conhece essa mulher. Simplesmente permita que venha a sua imagem mental. Se essa imagem não vem com clareza ainda, você inspira profundamente e expira soprando, permitindo que essa imagem se torne mais clara. Perceba o que essa mulher tem nas mãos, o que ela usou para interromper o fluxo do amor, o que ela usou para impedir que você receba a vida da sua mãe. Se não vem com clareza ainda, respira fundo. E expira. No seu tempo, do seu jeito, olha nos olhos dela. Olha os olhos dessa mulher, que talvez tenha vindo de muito, muito longe. E ela está agora olhando para você. E você olha para ela. Perceba se ela está maior que você, igual ou menor que você. Então você fala para ela: eu vejo você. E perceba se ela aumenta ou diminui de tamanho. Então fale para ela:
por favor, permita que eu receba a vida através da minha mãe. Por favor. E perceba como é isso no seu corpo. Como o seu corpo está agora, ao falar isso. Por favor. E perceba como essa mulher responde a você. Talvez ela finalmente se retira e segue o caminho dela, liberando você. E então caminhe, geração após geração de mulheres do seu sistema familiar materno, tocando a mão de cada uma dessas mulheres. Com sua mão, você toca a mão de cada uma dessas mulheres. Até finalmente chegar à sua mãe biológica. E então olhe nos olhos da sua mãe. E nesse momento, simplesmente se permita receber, através do olhar da sua mãe. Não há nada a ser dito. Somente um olhar nos olhos dela. E ela nos seus olhos. Então, se faz sentido para você falar isso para ela, fale. Por favor, fique. Se não faz sentido falar isso para ela, fale. Agora, eu libero você. Perceba no seu corpo como fica agora. Respira fundo. Ok. Falem para mim aqui nos comentários como está o corpo de vocês agora. E se teve algo que chamou a atenção de vocês em relação à mulher que a amaldiçoou e em relação a essa frase que você acabou de falar para sua mãe. Quando a gente faz esse tipo de exercício, minha gente, a gente está falando com a essência. A gente consegue, quando a gente consegue olhar nesses olhos, quando a gente está nesse tipo de exercício, a gente olha para a essência da nossa mãe. E não o contexto dela. E não as situações em que nós fomos envolvidas com elas. É importante que isso fique claro para vocês, tá? Me fala aqui nos comentários como é que foi para vocês.
O poder. É a carta que a gente tem para agora. O poder. Perfeita essa carta. O que é que significa essa carta aqui? A partir do momento que você recebeu, que você tomou a vida da sua mãe, você passa a confiar no processo. E isso traz poder. Isso é empoderamento. Isso é empoderamento feminino. Isso sim é empoderamento feminino. E quando você recebeu a vida da sua mãe, você fica empoderada, você fica forte, você fica mais disponível para contribuir positivamente com outras mulheres. Isso é sororidade, tá? Meu corpo está mole sem força. A mulher tinha um cajado e o meu corpo está sonolento. E a mulher apareceu como uma sombra enorme, é um segredo. Isso significa que é um segredo de família. Não precisa você escarafunchar. O importante é que ela foi vista. Você olhou para ela. Para mim fez muito sentido. A mulher segurava um punhal e esfaqueava o próprio ventre, tirava a vida dela e do bebê ao mesmo tempo. Isso é uma maldição. E agora ela foi vista. A mulher estava cheia de lama. É isso mesmo. E ela trazia um bebê morto nas mãos. Isso está me trazendo aí já o nosso tema da semana que vem, que é a lei da inclusão. De a gente incluir todos esses bebês que foram abortados, porque pelas características que vocês falaram aqui, essa maldição se caracterizou por abortos no sistema familiar materno. Que uma mulher que realiza um aborto, ela não respeita a vida. Logo, ela não respeita as mulheres. É como se fosse uma ignorância do potencial da vida. Logo, ela tem conflito com a mãe. É duro falar isso, mas é a pura realidade. E, geralmente, mulheres que cometeram aborto, elas se recusam a olhar. Quando a gente vai falar coisas desse tipo que a gente tem falado aqui, como, por exemplo, não é ficar de joelho rezando. É você ficar de joelho de frente para o seu pai e para sua mãe reconhecer todos esses ancestrais que se esforçaram, que se dedicaram, que fizeram sacrifícios, alguns tiraram a própria vida, como esse bisavô que eu acabei de dar o exemplo, para que os filhos, os netos, bisnetos pudessem ter vida, pudessem viver. E aí, displicentemente, uma mulher vem desonrando tudo isso, abortando, tirando a vida do próprio ventre. Uma mulher, depois que ela comete um aborto, depois que ela faz o aborto, ela não é a mesma pessoa. Eu tinha uma amiga que ela fez o aborto porque ela era muito jovem, muito nova, e ela não foi a mesma pessoa, porque ela entrou numa culpa muito grande. E aí é que tá também. Se você faz um aborto, você arque com as consequências desse aborto. Você pague o preço por ter feito isso, por essa decisão. Ela fez o aborto por medo, inicialmente, por medo, né? Porque a família era bem conservadora. Como é que ela ia contar que com o namorado ela estava grávida do namorado? Então, frente a essa covardia diante da vida, de tirar uma outra vida, é preciso carregar durante a vida inteira esse peso, pagar esse preço. E talvez essa lição tenha vindo na vida dessa pessoa para ela aprender a ser humilde. E se ela passa a vida inteira na arrogância, ela desperdiçou a oportunidade da vida. E isso logo corta o fluxo da vida. E
você não vê graça nenhuma na vida, né? Acorda de manhã e acha que tá tudo ruim, tá tudo péssimo. Olha para uma pandemia dessa global que está acontecendo e deseja aí inconscientemente que todo mundo morra, porque povo idiota, povo retardado, povo, sabe? Fica nesses julgamentos. Então é esse tipo de perfil. Então precisa ter muita humildade para reconhecer que foi realizado um atentado à vida por causa desse aborto e fazer algo de bom com isso. E para fazer uma compensação, fazer um equilíbrio no seu sistema por você ter feito esse aborto, você tem que trabalhar muito, fazer muita coisa pela humanidade, porque essa alma, ela está presa a você. Essa alma que você tirou a vida, mesmo que seja com 1 semana, 2 semanas, ela já estava lá, por quê? Porque o homem foi lá e aconteceu a coisa, tá certo? No início da live, Niceia, eu não consegui nem imaginar a mulher e não senti mais nada. E eu bocejei, liberou energia. Eu aprendi a não julgar ninguém, aprendi que tem motivos por trás das coisas que a gente desconhece. Olha a frase de hoje, eu vejo você. Esse é o principal para isso. Olhar para essa mulher. Olhar para essa mulher que, seja lá quem seja, ela não necessariamente, outra coisa importante, essa mulher não necessariamente ela é da nossa árvore genealógica. Ela pode ter sido uma agressora ali com alguém do nosso sistema, certo? Por exemplo, essa mulher, de repente, levando à frente esse caso que eu acabei de falar, essa mulher, de repente, ela engravidou de alguém da família da sua mãe, certo? E ela foi e abortou essa criança, que seria alguém do sistema da sua mãe, né? Faria parte do sistema da sua mãe. Então ela terminou trazendo essa energia para o sistema materno, né? E vice-versa também, alguma mulher que fez um aborto e fez esse atentado contra a vida. Olha, gente, e não adianta também assim justificar, mas a mulher abortou porque não tinha condições. Quando a gente vai para o racional e vê numa visão limitada, a gente compreende os motivos. Claro que compreende os motivos. Só que a alma, o sistema familiar, não tem isso. Para o sistema familiar, para o nosso inconsciente, é um atentado à vida. É um corte no fluxo de amor. É uma maldição que se coloca na família. Tá bom? E aí, quando você percebe, tem filhos e netos infelizes, tristes, entram em depressão, não sabe nem o que foi. Por quê? Porque tem alguém lá que interrompeu esse fluxo de amor. Então, quando a gente olha para isso, e a frase realmente é eu vejo você, se essa imagem que veio para vocês, dessa pessoa, continuar ainda, vindo de vez em quando, é essa frase que vocês falam para essa pessoa. Eu vejo você. Ela só quer ser vista. Sabe quando tem um ditado que fala que o criminoso quer ser pego? O criminoso chega a um ponto que ele roubou tanto, mas roubou tanto e não foi punido, que ele começa a desejar inconscientemente que ele seja pego. E isso acontece quando ocorreu uma maldição. Quem amaldiçoou quer ser visto, ele quer ser pego, ele não quer se esconder. Só que como isso gerou muita dor no nosso sistema familiar, a gente já veio com informação inconsciente de que é melhor não olhar para isso, porque essa pessoa causou dor. Só que essa dor só vai ser dissipada quando a gente olhar para ela. Então, se vier essa imagem, quando vocês fecharem os olhos, ou quando às vezes está sem fazer nada e vem essa imagem de novo, vocês se centram, respira fundo e fala, eu vejo você. E essa pessoa vai começar a, de repente, clarear ou simplesmente ir embora. Tá certo? Lara colocou aqui, eu senti isso. Isso o quê? Fora da árvore. Ah, você sentiu que era alguém fora da árvore genealógica. Alguém... Pois é, agora é um acolhimento. Ou essa pessoa ir embora de vez do seu... É como se fosse uma erva daninha, né? Quem amaldiçoa
uma família é como se fosse uma erva daninha, porque se espalha entre todo mundo. E quando você vê, eu vejo você, você abre a possibilidade de liberar e essa pessoa segue o rumo dela. Segue o caminho dela. Tá certo, minha gente? Qualquer dúvida, também senti que é fora da árvore. Também senti que é fora da árvore, é. Poxa, pode ser... Olha, eu tenho um caso de um outro cliente meu que a mãe, ela foi traída, certo? Tá aqui o casal. E essa mulher aqui foi traída por esse homem. Esse homem constituiu uma outra família com outra mulher. E aí essa mulher aqui foi lá fazer aqueles trabalhos, né, de magia negra, né? Não tem nenhuma criança aqui, vocês já ouviram falar. E ela foi lá no centro que faz essas coisas e amaldiçoou essa mulher aqui, a outra, para ver se esse homem voltava para ela. Porque aí já não é amor incondicional, né? Não é amor isso, já é uma obsessão, é uma propriedade. Meu marido, essa mulher pegou meu marido, vou me vingar. E amaldiçoou essa mulher aqui. Só que a maldição pode até tornar esse casal infeliz aqui. Só que a partir do momento que ela amaldiçoou esse homem também, para que ele fosse feliz, ela está amaldiçoando quem? O filho. O filho não consegue ser feliz. E aí o filho chega ali na casa dela, dizendo que o casamento dele está uma droga, dizendo que ele não consegue nem se relacionar direito com o filho dele, porque a mulher usa ele como se fosse um bode expiatório, como se fosse A mulher usa ele assim, para querer a atenção dele, ela vai usar o menino, para ele sofrer. E ele está doente, tem problemas respiratórios, tem aí pressão alta. E essa mãe olha para o filho e não sabe o que fazer. E ela sofre junto. E quando a gente vai olhar para o que está acontecendo inconscientemente, está essa energia da maldição que ela jogou para outra mulher lá que ela queria, que a mulher sumisse, desejando a morte dessa mulher para o marido dela voltar. Quando o marido já embarcou noutra, né, já ama outra pessoa, e não libera esse homem, e quando não libera esse homem, e ainda bota uma maldição em cima, o descendente desse homem sofre. E por coincidência, né, ou não, o descendente desse homem é o próprio filho dela. Então ela não sabe o que fazer com esse sofrimento do filho e do neto também. E vai passando geração após geração. Então pode ser que nessa imagem que vocês perceberam que foi fora da árvore genealógica, talvez tenha sido essa terceira pessoa que eu falei aqui. A que foi vítima, vamos dizer assim. E talvez a agressora seja essa outra aqui. Ficou claro isso para vocês? Então, repitam essa frase quando vier isso. E eu vejo você, que a imagem vai clarear, a totalidade da imagem vai chegar, certo? Me falem como está o corpo de vocês agora, como vocês estão se sentindo agora nesse momento. Para a gente encerrar. Obrigada demais a vocês, tá? Um abraço coletivo. Até amanhã. Durmam bem.